Agora é Paulo e Silas. Eles é que vão realizar a segunda viagem missionária. Isso significa que ele queria fortalecer as igrejas. E como ele fez isso? Como ele fortaleceu as igrejas? Ele chegava lá e fazia cultos de libertação, dizendo para as pessoas: você é capaz, você é vitorioso, você... Ele fazia isso, certo? Amém? É claro que não. Essas bobagens, esse lixo todo que é hoje em dia, não havia na época. Quando o texto fala confirmando as igrejas, a própria palavra de Deus vai dizer o que é isso. Onde a palavra de Deus vai dizer o que é confirmar as igrejas. Aqui o texto só fala isso, confirmando. Confirmando é fortalecendo. Agora, onde há a explicação dessa confirmação? Essa confirmação aparece nos versículos 4 e 5 do capítulo 16. Porque aí, nesse trechinho, nesses dois versículos, o autor Lucas especifica o trabalho de fortalecimento. Ele dá detalhes do trabalho de fortalecimento. Aí nós aprendemos, é importante por quê? Porque nós aprendemos como fortalecer uma igreja. Como é que eu fortaleço uma igreja? É só você ter um bom grupo de louvor. Instrumentos modernos, pinta as paredes de preto, efeitos especiais. A igreja fica forte. Fica assim. Bom, vejam aqui nos versículos 4 e 5 como se fortalece uma igreja. Vejam o que acontece aqui. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem. Aqui, quando o texto fala as observassem, é uma tradução leve. O que aparece aqui, o verbo que aparece aqui é o verbo filasso. Filasso. Filasso significa guardar. Tem alguma palavra em português que envolve filasso? Conhece uma palavra que tem filasso em português? Aqui, o gasofiláceo. Por que desse nome? Porque filácio significa guardar. Então aqui é esse sentido, olha, eles passavam para os irmãos para que eles guardassem. Não era apenas observar no sentido leve da palavra, mas era guardar, era obedecer. No sentido de, quando o apóstolo Paulo fala de guardar no coração, quando o salmista fala de guardar no coração, era conhecer aquilo e obedecer aquilo. Esse é o sentido aqui, é assim que se fortalece uma igreja. O texto fala, observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros. Na verdade, a palavra aqui, traduzida como decisão, não é decisão. É a palavra mais forte, é a palavra dogmata. De onde vem nosso em português dogma, né? O que é dogmata? Dogmata são decretos, ordens. Então o que eles tinham que fazer? O que eles faziam? Eles chegavam nas igrejas e eles mostravam ali para as igrejas as ordens e os decretos que os apóstolos e presbíteros tinham estabelecido no Concílio de Jerusalém. E assim eles fortaleciam as igrejas. Era assim que eles fortaleciam as igrejas, ensinando os dogmas, ensinando os decretos, ensinando as ordens apostólicas. Isso sim fortalece a igreja. E é importante que esses dogmas, esses decretos e essas ordens, além de ensinar a igreja, também confortava a igreja. Confortavam a igreja, era no plural, né? Dogmas. Então, como se fortalece uma igreja? Aqui nós aprendemos como se fortalece uma igreja. Uma igreja é fortalecida quando ela aprende essa doutrina, isso é colocado diante dela como decretos e ordens, não como opções. Irmãos, isto aqui é o que deve ser crido, ponto. Mas eu acho, não. Nesse campo não existe democracia. No campo dogmático, doutrinário, teológico, no que diz respeito aos oráculos de Deus, não existe democracia, não importa o que você acha. Deus diz, por sua palavra, que é assim. Essa é a sã doutrina. É isso que a palavra de Deus diz. É isso que os santos apóstolos ensinam. E é isso que deve ser guardado, observado e obedecido. Isso é dogmático. Isso não é algo transacional. Isso não é algo opcional. Vocês têm que ser fortalecidos por meio da fé nestes decretos. É assim que uma igreja é fortalecida. E mais, ao fazerem isso, aqueles irmãos foram consolados. Por quê? Porque essas doutrinas eram libertadoras.
se não fosse a realidade dessas doutrinas, aqueles homens todos, gentios todos que tinham se convertido, teriam que se submeter à circuncisão e aos ritos judaicos. A carta de Jerusalém dizia não. Para ser salvo, o homem não precisa observar a circuncisão e guardar os ritos judaicos. Nada disso. O homem é justificado somente pela fé em Cristo. Vocês têm que guardar isso. E vocês têm que obedecer essa verdade. E se sujeitar a essa verdade. São decretos. São determinações. São ordens. Esta é a sã doutrina. Qualquer pessoa que se insurgir contra esses decretos está se insurgindo contra o próprio Evangelho. Então, fortaleçam-se acolhendo isso plenamente. E mais, fortaleçam-se sendo consolados por essas verdades, sabendo que a salvação é gratuita e não vem do esforço humano, não vem de rituais judaicos e não vem de qualquer outra forma de esforço pessoal. Então, com isso, ensinando e consolando, as igrejas eram fortalecidas. É assim que se fortalece uma igreja.